Já pus o slide aí, tá bom? Tá bom. Os comentários. Muito bem. Eu tenho muito pouco tempo para fazer a introdução para esse trabalho maravilhoso que a doutora Lana Valentim vem trazer aqui para nós, que estava sendo bem aguardado na nossa enquete, nós vimos isso. Eu vou mostrar alguma coisa na home do meu canal aqui, dos canais parceiros, da enquete, a atualização, para a doutora Lana dar uma olhada, tudo isso bem rápido, e alguns comentários para ela até ter uma base, né, do pensamento de alguns aí em relação ao tema. Sempre alguns representam a mesma opinião de outros, né? Depois eu vou mostrar a live que o professor Eduardo vai fazer amanhã com a doutora Lana aqui rapidinho, e depois eu vou mostrar o site atualizado da expertise da doutora Lana, tudo bem rapidinho. Aí depois é com você, doutora Lana, né? Porque o seu tempo é curto e valiosíssimo aqui para nós. Então, vamos lá, compartilhar primeiro. Depois eu vou iniciar a apresentação do seu slide aí. Então, vamos compartilhar a tela primeiro. Então, aí está. O meu canal Joio versus Trigo. Então, o que eu quero mostrar de imediato são os nossos canais parceiros na home, da Tânia Velar, do nosso querido irmãozinho Dalmo, Célula Bálsamo de Gilead, meu irmãozinho aí, o professor Eduardo, né? A chave da ciência, o nosso irmãozinho também, o doutor Jackson Martins, fazendo pensar. Muito bem. Agora, nós temos a live de amanhã, né, que nós vamos compartilhar aqui. Vamos lá. No canal do professor Eduardo. Essa será a live de amanhã da doutora Lana no canal do nosso irmãozinho querido que está presente aqui no chat, o professor Eduardo. Ok, pessoal? Então tá. Agora, por último, a upgrade fresquíssima do canal, do novo site, do site com a upgrade da doutora Lana, né? Então vamos nessa aí.
Só um instantinho. Lente interior. Pronto. Tá aí. Esse é o site atualizado da doutora Lana. Eu vou colocar o link depois na descrição do vídeo. Acabou a live, ela vai ser postada no YouTube e o link estará lá, né? Caso alguém tenha interesse em conhecer melhor o trabalho e a expertise da doutora Lana e os serviços oferecidos lá, ok? Então tá. Então esse eu já fecho. A live eu já fecho, que foi anunciada. O meu canal também eu já fecho. Então, agora eu dou as boas-vindas a todos que estão no chat e passo a palavra para a doutora Lana. Agora é com a senhora direto, a senhora só vai me acionar aí, doutora Lana. Marcão, que prazer imenso estar aqui no canal A Joio e o Trico, versus o Trico. Eu acho incrível o trabalho de vocês, né? O seu trabalho, o do Eduardo, lá na Chave da Ciência, que a gente já tem vindo regularmente, né? E eu espero que a gente comece a fazer isso aqui também. Afinal de contas, passar conhecimento é sempre muito bom. E a gente tenta apresentar, Marcão, o conhecimento dentro da área da psicologia, psicologia humana, né? Aquilo que é tão importante nos tempos atuais, sempre tentando trazer aquilo que nos traz esperança e, principalmente, algumas ferramentas para as pessoas refletirem em busca de ser uma melhor pessoa, uma melhor versão de si mesma, sabendo nós que todos estamos aqui cada um de um jeitinho, mas sempre em busca do sentido. Por isso que eu apresentei para você essa ideia da gente falar um pouco, né, do sentido da vida dentro de uma visão antropológica da psicologia. Por quê? Vou fazer um breve introito para que as pessoas consigam entender esse sentido. A psicologia, você deve saber que começou lá com Freud, né, em Viena, aquela época que estava em ebulição, todos esses conhecimentos. Foi realmente uma época muito rica, né? Uma única rua em Viena, a gente teve a primeira, a segunda e a terceira escola vienense, né? Então, é uma rua em Viena, na época era o Império Austro-Húngaro, onde as grandes revelações na música, na ciência, na psicologia, tudo fluiu dali, daquele local. E o que aconteceu? A gente tem a primeira escola vienense, com Freud, né, trazendo o que impulsiona o ser humano seria os instintos da sexualidade. Então, ele coloca essa coisa dos desejos, dessa libido, tão, inclusive, deturpado pelo senso comum. E aqui falo porque não quero que vocês que estão aqui neste canal tão especial, que vocês façam parte da mesma manada das pessoas que apresentam os conceitos freudianos de maneira de senso comum, porque a ciência, a informação pode até às vezes utilizar nomenclaturas que você trazendo para o cotidiano parece aquilo. Mas quando a gente vai falar dele dentro da ciência psicológica, dentro da psique, dentro do universo dos conceitos analíticos, a ideia é completamente diferente. E é tantos, vou fazer um comentário assim, que no final da vida dele, assim, ele chegou muito cansado já, até porque teve um câncer muito severo na sua face, mas ele chegou assim, puxa, eles entenderam tudo errado, né? Se ele pudesse ter tido um tempo de ter refeito algumas aplicações, mas ele disse, poxa, é o que está feito, né? E a gente vê, infelizmente, muitos conceitos freudianos sendo reverberados no senso comum e decaído
a genialidade que o apresentou. Um dia eu gostaria de apresentar as coisas que ele trouxe, que foram realmente assim um grande giro analítico de entender o ser humano naquela dimensão interna, né? Não a coisa externa apenas, mas aquela dimensão que está ali por trás, que seria o nosso inconsciente, aquilo que está por trás da gente. E a diferença daquilo que eu vou apresentar, por quê? Porque depois do pensamento do Freud, a gente teve nessa mesma rua, nesse mesmo ambiente, o Adler, que trouxe a questão do sentido, dessa busca pelo o poder. Então, vem a questão das libidos, impulsos sexuais, depois o outro vem, que seria, né, essa pulsão pelo prazer. Então, o ser humano é dirigido pelo prazer, em Freud. O Adler, 20 aninhos depois, acho que até menos, uns 15 anos, rompe com essa visão do prazer, diz, não, o ser humano está pelo poder. O homem está pelo poder, dirigido, direcionado pelo poder. E o Frankl, que é a terceira escola vienense, que é nessa mesma rua, ele apresenta para a gente essa seguinte frase, que para mim é muito importante. Ele diz o seguinte: eu pus as mãos nos ombros de 2 gigantes e vi a frente. E aí é quando ele nos apresenta que o ser humano ele é dirigido a um sentido. E aí é esse sentido que a gente vai apresentar hoje aqui, né? O que seria esse sentido? Por que o ser humano é dirigido a isso? Então, a gente vai apresentar aqui esse conceito, né, do ser humano em busca do sentido e vai apresentar isso com um objetivo, sabe, Marcão? Primeiro, da gente trabalhar nos seus ouvintes a importância de cada um encontrar o seu. Porque é uma coisa também que eu vou falar aqui, que é muito bacana. Cada um, de maneira única e irrepetível, tem um sentido para cumprir. E ela só vai estar plenamente feliz, realmente realizada, quando encontrar isso. E o sentido ele é mutável. Ele é mutável, ele está no mundo, ou seja, ele não está dentro de você, ele está no mundo, e isso exige de você uma autotranscendência, exige que você saia de você mesmo. E é aí que entra muito bacana a filosofia da logoterapia, que apresenta para a gente uma perspectiva incrível de vida. E eu gostaria de compartilhar isso com vocês aqui. Perfeito. Podemos começar a apresentar? Podemos. Ótimo. Então, a gente vai começar com essa definição de ser humano na logoterapia. Por que essa definição, né? Porque exatamente a gente está colocando que o homem é um ser em busca de sentido. Só o homem pode levantar a questão do sentido e pôr em questão o sentido de sua existência. Quem nunca, né, em algum momento da sua vida, refletiu sobre isso, sobre a sua existência? Por que eu existo? Por que eu estou no mundo? Essas questões, acho que perpassa todo ser humano, né? Diferente dos animais, dos vegetais que não têm esse questionamento, o ser humano ele é em busca desse sentido. E o verdadeiro sentido da vida deve ser descoberto no mundo, e não dentro da pessoa humana ou de sua psique, como se fosse um sistema fechado. Chamei essas características constitutivas de autotranscendência da existência humana. Ou seja, o ser humano ele precisa sair de si, se direcionar ao outro. E isso é muito parecido quando o Freud apresenta que o bebezinho ele precisa daquele grande outro para se constituir. E do mesmo jeito que a gente,
enquanto adulto, já com essas questões existenciais pulsantes, nós precisamos também sair de nós mesmos, da nossa centralidade, para essa autotranscendência, para que a gente possa descobrir no mundo o nosso sentido. Não é interessante você sair de você? Por quê? Porque o homem tem corpo e alma, mas é espírito. Esta unidade não constitui o homem total, por exemplo, corpo e alma. Precisamente, o espiritual é que institui, funda e garante a totalidade do homem. O ser humano é mais do que a psique. E aí, Frankl vem e rompe completamente com o reducionismo de todas as outras teorias analíticas, de todas as demais abordagens, que está sempre ali concentrada na sua dimensão biopsíquica e social. Ele rompe esse pensamento quando ele coloca o homem que ele tem até o corpo, ele tem até a alma, ou seja, a sua psique, com os complexos, com as constituições, com as formações, que ele não as nega em nenhum momento, mas ele é espírito. E aí eu digo que aí ele fez um giro completo na nossa dimensão de formação, constituição do sujeito. Aí ele rompe com esse reducionismo e ele traz essa capacidade de percepção que somos espírito, que temos uma dimensão noética, temos essa dimensão espiritual, que é o que somos. E por isso ela pode ser manifestada mesmo que o corpo esteja machucado, mesmo que a alma esteja transtornada. O espírito está ali e ele é completamente são. Isso é uma outra dimensão que é uma mudança completamente da visão de sujeito na análise existencial. Ou seja, o ser homem é ser consciente e ser responsável. E aí, o que seria esse ser consciente e ser responsável? A consciência e a responsabilidade constituem precisamente os dois fatos fundamentais da existência humana, a qual, traduzida numa forma antropológica fundamental, podia expressar-se assim: ser homem equivale a ser consciente e ser responsável. São os dois aspectos juntos e combinados os que oferecem a imagem total e verdadeira do homem. Se mostrou reiteradamente a necessidade de reconsiderar o fundamento essencial da existência, que é a Dasein humana, o ser responsável que lhe está na base. Ou seja, Frankl apresenta que o ser humano ele até pode ser livre, ele pode até ter liberdade, mas sem responsabilidade, essa liberdade, esse ser livre vai se desenhando para uma verdadeira mistura onde você vai terminar prevaricando da sua força fundante de ser consciente. Por isso que estar consciente de que é responsável e essa sua responsabilidade no dever ser é que faz com que o homem, a mulher, aqui estou usando o homem, mas é o ser humano, que fique bem claro, ele precisa dessa consciência e desta responsabilidade para que juntos, combinados, possam realmente oferecer aquela imagem total, concreta, verdadeira, boa e bela do homem. O ser humano, ou seja, o homem é um ser que transcende a si mesmo. Ou seja, o homem não deixa de ser também um animal,
Mas, no entanto, é algo mais que isso. É também mais do que um animal e, na verdade, em nada menos do que toda uma dimensão, a dimensão da liberdade. A liberdade é aquela que eu falei, consciente, com responsabilidade, para que você não prevarique, para que você não entre num processo de autofagia, de se destruir, de destruir a todos. Por quê? Porque essa dimensão da liberdade que forma o ser humano, que está dentro da nossa base dimensional, exige, requer a responsabilidade. E mais do que ser animal, do que ser transcendente a si mesmo, né, dentro dessa nossa essência de existência humana, ele transcender a si mesmo em busca do outro, em busca de um ser, de um objetivo, de uma missão, dirigir-se a algo. Né? Então, a essência da existência humana, diria eu, radica na sua autotranscendência. Ser homem significa sair de si sempre, dirigir-se e ordenar-se a algo ou a alguém, entregar-se o homem a uma obra a que se dedicar, a um homem a quem amar, a um Deus a quem serve. É você sempre estar direcionado para fora. Pertence à essência do homem o ser ele, em todo caso, aberto, o ser aberto ao mundo. O ser humano, o ser homem, a essência desse ser, homem, mulher, para que ele possa verdadeiramente estar na sua essência, ele tem que estar aberto ao mundo. Ou seja, ele precisa encontrar uma obra que se dedicar. Eu vejo aqui o Marcão dedicado ao joio versus trigo, ao seu canal. Essa é uma dimensão que a gente pode chegar e atestar que o Marcão está dentro da sua autotranscendência. Encontrou algo a que se entregar, a uma causa, a um canal que informa, que apresenta, que traz conceitos, que traz conhecimento e apresenta a verdade e sai separando aquilo que é real, verdadeiro, forte, que traz alimento do que é falso, né? Do que é falseado, do que não tem vida, do que quando você espreme, desaparece, que é o joio, não é verdade? Então, quando você consegue transcender a si mesmo, encontrando algo no mundo, que seria exatamente o sentido. O que é, então, um ser humano? É o ser que sempre decide o que ele é. Ou seja, desde quando o Marcão escolheu desenvolver o canal, ele decidiu. Foi uma decisão. E a filosofia da existência, nomeadamente, teve o mérito de apresentar a existência do homem como uma forma de ser sui generis. Assim, Jasper denomina o ser homem como um ser que decide, um ser que não é sem mais, mas que só em cada caso decide o que ele é. Ou seja, Jasper é um grande filósofo, também daquela mesma região, que ele coloca que o homem é o que decide. Ele decide tudo. Ele decide se ele vai responder a essa convocação ou não. Se ele vai decidir dia a dia e qual a resposta que ele dá ao mundo. O ser humano não é uma coisa entre coisas. Coisas se determinam mutualmente, mas o ser humano, em última análise, se determina a si mesmo. Aquilo que ele se torna dentro dos limites dos seus dons e do meio ambiente. É ele que faz de si mesmo. Ou seja, as coisas, elas se determinam mutuamente. Então, um computador, ele tem uma função e ele vai sempre funcionar nessa situação. Aqui nós estamos numa plataforma que, apesar da gente não pegar, mas ela cumpre também, ela é uma coisa.
Mas o ser humano, o Marcão, que tem aí o canal Joio versus Trigo, não. Ele é que faz. Ele faz aqui, ele realiza aqui. Nas suas lives, nos seus vídeos, ele é que faz de si mesmo o ser humano que decide, que faz por si. Observamos e testemunhamos alguns dos nossos companheiros se portarem como porcos. Essa é uma apresentação, porque o Viktor Frankl, diferentemente do Adler, diferentemente do Freud, não estiveram nos campos de concentração nazista. Mas o Viktor Frankl passou 4 anos. 4 anos em 4 campos de concentração diferentes. E ele utilizou muito do que ele percebeu, do que ele vivenciou nessa experiência, nas suas obras. E a sua logoterapia, a sua análise existencial está recheada dessas impressões no mundo, né, que ele testemunhou. E ele coloca exatamente isso. Isso, exatamente. Ele traz que ele viu companheiros se portarem como porcos, ou seja, como são? Entregavam o companheiro para receber uma fatia de pão dormido, duro, entregava os que eram os X9, sabe? Como tem muito X9, aquele que entrega, desde essa época, eles tentavam se tornar o capo daquele local, né? E que também eram judeus tanto quanto o outro, mas eles se apoderavam daquela força por estar sendo privilegiado, e eles se tornavam até mais perversos que os próprios nazistas. Então, ele disse que viu isso, viu muitos companheiros como porcos, ao passo que outros agiram como se fossem santos. Ele disse, apesar de eu saber que existem 2 tipos distintos de pessoas no mundo, que eu pude perceber que são as pessoas direitas e as torpes, e que as torpes são em maioria, mas existem as pessoas que vale a pena continuar. E aí ele disse o seguinte, a pessoa humana ela tem dentro de si ambas as potencialidades. Tanto você pode decidir agir como um porco, ou você pode, você pode realmente se revestir desta força de se tornar um santo, ou seja, aquele que, apesar de tudo de ruim que fazem com você, você escolhe reagir de maneira sã, de maneira plena. Pois a liberdade de decidir é sua, em última hipótese. Você é o ser que decide. E, por isso, você é maior do que aqueles que estão agindo como porcos na sua vida. Ou seja, temos essas potencialidades e qual será concretizada depende de decisões e não de condições. Você que vai decidir. E isso é incrível. Essa percepção muda, porque a prerrogativa do homem torna-se culpado. Isso. Nós precisamos entender que nós estamos aqui e que somos culpados. Nós somos caídos. Mas a nossa responsabilidade é superar essa culpa. Nós somos pecadores, nós temos a responsabilidade de superar o pecado, agindo, decidindo diariamente. Pode-se definir o homem como multiplicidade na unidade, que é um conceito muito bacana, né, que ele traz, que é, a despeito de toda a unidade na totalidade da essência humana, da essência do homem, da humanidade. Há uma multiplicidade de dimensões em que ele se estende interiormente. Nada se pode deixar de tomar aí em consideração, nem a dimensão somática, o corpo, a soma,
nem a psique, nem a psíquica, onde está a nossa psique, nem muito menos a noética, que é essa espiritual, que é ela que a gente apresenta de maneira muito, digo que até brilhante, nessa perspectiva de ser espírito. E aí eu gostaria de definir agora o homem como unidade, apesar da pluralidade, porque há uma unidade antropológica, apesar das diferenças ontológicas, ou seja, daquilo que nos forja. Apesar das diferenças entre as espécies de ser diferenciáveis, em suma, a existência humana é unitas multiplex, ou seja, o homem como unidade, apesar da diversidade. Né? Então, o ser humano ele é uma unidade, apesar de todas as suas diversidades nas dimensões. E existe uma unidade antropológica, apesar das diferenças ontológicas, apesar das diferenças entre as várias maneiras de ser. E por que a gente tem que apresentar isso, Marcão? Porque nós temos essa diversidade, devemos respeitar, mas sem nunca esquecer que, na verdade, essa unidade da raça humana, ela tem que ser o tempo inteiro reforçada. Afinal de contas, nós estamos vivendo em tempos que hoje não se respeita essa diversidade, mas também que querem colocar muita força nessas diversidades, mas nos reduzindo, quando, na verdade, nós somos uma unidade. A raça humana é uma unidade. E quando a gente começa a ver uma série de interferências por conta de ideologias massacrando, né, essa nossa dimensão espiritual, essa nossa dimensão noética, essa dimensão de ser humano, a gente vê para onde a sociedade está querendo levar a humanidade. Por isso que eu reforcei muito isso, porque o homem ele tem essa unidade apesar dessa diversidade. E apesar de todas as mudanças, quem nasceu lá no Ocidente, no Oriente, quem está aqui no Ocidente, apesar de tudo isso, gente, nós temos uma única formação. Nós temos um único DNA humano, né, que nos formou, que nos forja. Essa unidade ela precisa ser conservada e parar um pouco com essas ideologias que tentam, de todas as maneiras, apresentar essa diversidade como a grande busca do sentido humano. E é isso que nós estamos apresentando hoje aqui com vocês. Estou aqui para que perguntem coisas, visitem nossas redes sociais, a do Lente Interior no nosso Instagram, temos o nosso site, que a gente fez uma mudança, estamos agora com na verdade, nos informaram, né, que o www.lenteinterior.com ficaria mais amplo, já que a gente vem fazendo um trabalho para ampliar mesmo o conhecimento, trazer para as pessoas um pouco desse sentido de vida. Então, nós estamos levando essa nossa missão bem a sério, sabe, Marcão? Então, é por isso que nós alteramos e estamos aqui hoje com vocês no Joio e Trigo, para vocês aproveitarem para tirar dúvidas, para perguntarem coisas, até porque com as perguntas de vocês eu aprendo muito, muito. Eu vou dar, então, uma olhada rapidinha aqui nas perguntas, se tem alguma já engatilhada. Quem tiver pergunta, encaminha para a Neide, porque se eu for olhar todo mundo, eu não poderia pôr os comentários na tela, que ia atrapalhar a apresentação da doutora Elana. Então, vocês que têm perguntas, passem para a Neide e ela passa no meu WhatsApp aqui. Enquanto isso, eu vou só comentar um negócio rapidinho com a doutora Elana. Essa história do... Eu via Frank toda hora ali aparecendo, eu falava, será que é o Victor Frank, né, na dúvida? E eu vi
há um ano atrás, mais ou menos, uma breve história dele. E ele só não fala a palavra Deus, né? Mas ele, tipo, ele coloca como sentido da existência que ele observou que os que resistiam mais àquela provação, não caiu nessa situação miserável aí que você falou, porque eles tinham alguma coisa com que se apegar, né? Tipo, um neto fora lá, ou uma mãe para cuidar. A busca de Deus, questionamento sobre o sentido. Victor Ele, Frankl. ele tem a tese dele, a tese de doutorado dele, é. Deixa me ver. Ele aqui, ó. Olha ele aqui. Ai, que legal. Eu não tinha visto ele de lá. Meu, eu tenho uma entrevista dele gravada, mas Olha é aqui. antiga. Esse aqui, olha, A Presença Ignorada de Ignorada Deus. de Deus. Esse livro eu super indico, porque ele apresenta, assim, o conceito, sim, né, de Deus. Ele era judeu, um judeu praticante, tá? Um judeu praticante, fazia todas as orações, estava sempre em comunhão, visitava as sinagogas. Só que a logoterapia ela é muito, muito absorvida pelo cristianismo, né? Ela é profundamente absorvida os conhecimentos, porque na verdade, ele fala exatamente de Deus, né? O doutorado dele é em cima disso. E para a gente que entende, né, o Deus da Torá, o nosso Criador, com a base dele e todo o conhecimento que ele traz, né, da prática, né, dessa dimensão espiritual, a dimensão noética, fica muito claro. Ele teve muitas dificuldades, ele foi extremamente perseguido na academia. Muitas pessoas não queriam colocar a análise existencial. Oi? Caí? Não, Não? tô. Tô aqui? Tá, Então, ele foi muito perseguido, sabe, Marcão, na academia por muito tempo, porque Freud também era judeu, mas se distanciou, se colocou como ateu, que não acredito, tá? Não acredito que seja, porque os conceitos dele também apresentam as bases da Torá, né? A gente pensa que não, mas os estudos da Cabala, que é a parte mais da oral, do próprio Talmud, os conceitos são muito, 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 tá lá, entendeu? Então, porém, você sabe que para estar na academia, o preconceito com a teologia ou com os conceitos, né, que vamos colocar assim, da criação, do criacionismo, é muito perseguido. Hoje, eu acredito que tanto quanto naquela época, né? Então, aquela época também ele foi muito perseguido. Ele tentou colocar a dimensão noética e espiritual, porque foi traduzido, né? Mas era em alemão que ele escrevia. Então, o nous seria esse logos, essa coisa que ele tentou por muito tempo trabalhar para ser recebido na academia, porque foi muito difícil ele ser, né? E sofreu muita perseguição, sofreu perseguição durante o campo de concentração e depois para colocar a logoterapia e comprovadamente apresentar como uma ciência, porque é uma psicoterapia com muito embasamento filosófico, com muito conhecimento antropológico, ou seja, da história do homem, da formação do homem, dessa ontologia do ser. Ou seja, é realmente algo que vale a pena. Eu indico que vocês, como uma dica, né, de leitura, esse livro aqui é o grande best-seller dele.
Viktor Frankl, Em Busca de Sentido. Esse livro é um livro que você... Só para você ter ideia, acredito que ele está desde 46... todos os anos ele tem uma nova edição e cada vez mais ele é vendido desde lá e ele não para. É um grande best-seller, talvez um dos 10 livros mais vendidos do mundo. Não é pouca coisa, não. Ele é um dos 10 mais vendidos de todo o mundo, né? Vocês sabem que a Bíblia é a número 1, e esse livrinho aqui do Frankl está entre esses 10 mais vendidos no mundo, desde que ele escreveu. Então, vamos lá. Eu queria mostrar alguma coisa que eu separei do que tem na Bíblia sobre esse tema aqui, mas é pouquinha coisa, não tem XT. E depois tem uma pergunta da Nunique, que a Neide Silva, minha parceira estimada, aí passou, que é sobre suicídio. Então, deixa eu mostrar primeiro essas passagens bíblicas aqui. Vamos lá. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida era o quê? A luz dos homens. Aí vem João 10:10. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância, ou seja, a vida pode ser quantificada. Aí vem outra, Isaías 45:18. Porquanto assim declara Yahvé, que criou os céus, o Deus que formou a terra, que a fez e a estabeleceu. Ele não a criou para permanecer vazia, olha o detalhe, mas para estar habitada. Eu sou Yahvé, o Senhor, e não o outro. Ou seja, estabeleceu, aí vem do verbo estabelecer, o mesmo que determinou, instaurou, instituiu, mandou, ou seja, ele fez aquilo para ter um sentido, né? Que era vida nele ali. Então tá, agora, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. A Sandra R. pede para repetir o nome do livro, doutora Elana. Em Busca de Sentido. Tá, deu para ver direitinho. Viktor E. Frankl. Muito bem. Agora fica a pergunta da Nunique, então, referente a suicídio. Você pode comentar, doutor? Sobre o suicídio, a primeira coisa que acontecia aos prisioneiros do campo de concentração, ao chegar naquela situação tão grotesca, só para vocês terem ideia, Viktor Frankl, quando saiu depois de 4 anos, ele estava pesando 29 quilos. Ele teve que passar por um período de mais de 6 meses da saída para chegar em casa. Ele ficou bem ao lado, sendo assistido, né, pelo pessoal que libertou, através de alimentação, de cuidado, de todo um trabalho para ter condições mínimas de voltar à vida. Ou seja, um trabalho muito profundo, porque ele estava completamente desnutrido, desidratado, enfim, realmente no limite. E como que as pessoas, elas pensam, a primeira coisa que pensa no suicídio? Por que vem? Vem através desse desespero, do vazio existencial diante das situações. E o que aconteceu? Quando todo mundo chegava lá no campo, a primeira coisa que faziam era encontrar meios de como cometer o tal suicídio, já que lá eles eram destituídos até dos seus cabelos, eles pelavam todo o teu cabelo, eles tiravam tuas roupas, todos os teus pertences,
e você ficava sem absolutamente nada, sem nenhum pelo seu, né? Além da roupa do prisioneiro. Então, você não tinha nada, nem mesmo condições de cometer algo do tipo. E o que é que a primeira coisa que eles viam, sabe, era as cercas elétricas. E eles, ao encontrar as cercas elétricas, muitos, mas muitos mesmo, milhares, não suportando aquela situação. Uma situação limite, muitos tiravam a própria vida. Ou seja, o desespero é real, o desespero era inimaginável, talvez nada parecido na humanidade tenha acontecido em todos os tempos, nos nossos 6.000 anos, talvez nada tão grotesco, né? E que não faz nem muito tempo, né? Nós sabemos que não faz muito tempo, a coisa acabou ali, né? Foi 42, 43, 44, 45. Então, assim, está aqui, muito perto, né? Nós estamos apenas no ano 2023. E aí, o que ele percebeu para enfrentar essa situação? Ele fez coisas muito interessantes, muito simples, mas eu acredito que são dicas poderosas. Primeiro, ele tocou uma mão na mão, ele com ele próprio, tá? E ele fez um pacto de resistir só por hoje. Eu vou resistir e vou continuar. Eu vou esperar. Eu não vou ceder. E se eu tiver com essa vontade, eu vou lembrar desse pacto que eu fiz comigo mesmo de resistir. Ou seja, fazer um pacto, né? Quando você estiver com um pensamento, faz um pacto com você mesmo. Espera para o próximo dia. Isso foi a primeira dica. A segunda dica, muito poderosa, é ele pensar nas coisas que ele tinha para concretizar e que só ele poderia concretizar. Quando ele foi para o campo, ele estava com os rascunhos desse projeto, de colocar a logoterapia, de esquematizar os principais conceitos. Ou seja, essa parte aqui, olha, do livro, os conceitos fundamentais da logoterapia, ele já estava todo rascunhado. Então, ele ficou imaginando o que eu tenho que fazer ainda. Então, se dirigia e ele se imaginava apresentando numa palestra, apresentando a aula da logoterapia na academia. E isso o motivava ao outro dia, a suportar o outro dia. Uma outra coisa muito poderosa é o humor, mesmo que seja aquele humor negro que eles, entre eles faziam. Eles pegavam e ficavam contando piadas. As próprias piadas de judeu têm origem muito naquele campo de concentração. Foi uma das técnicas que ele utilizou. Uma outra coisa muito incrível que eles conseguiram fazer, porque a gente está falando de uma grande elite de pensadores, de artistas, cantores de ópera, cantores, artistas de pintura, gente maravilhosa que estava ali preso. Então, cada dia um revezava para apresentar algo, como se nós estivéssemos aqui, vivêssemos num campo de concentração à nossa volta, e não é muito difícil da gente se encontrar assim, diante do nosso país, diante das questões políticas, diante de tudo que está acontecendo. A gente vive, né, pequenos campos de concentração, que realmente geram até profunda tristeza, profunda pesar no ser humano, e muito vazio existencial, mas a gente chega à noite, às 20 horas, aqui no canal,
joio versus trigo, e a gente está aqui apresentando algo que nos faz ter esperança, que faz com que a gente não tenha aquela esperança vazia de ficar esperando, não, mas de estar compartilhando conhecimentos, trabalhar conceitos e fazer com que você tenha aquela força propulsora para fazer, agir e ser no mundo. Eu acredito que foram essas as ferramentas que ele apresenta, inclusive, aqui, tá? Ele apresenta muito disso nas dicas. Então, eles tinham aqueles momentos de poesia, aqueles momentos de arte, aqueles momentos de teatro, tudo acontecendo. E aí ele conseguiu perceber que o ser humano ele poderia entrar numa câmara de gás com chamar Israel nos lábios. Isso é o que nos diferencia dos animais. É essa a nossa resposta à vida. Olha, essa coisa da mão que você falou e outros procedimentos aí de ordem pessoal, subjetiva, eu acredito muito nisso. Eu acredito muito nisso, porque eu deixei de fumar em um dia. Eu fumava há muitos anos, aí um dia eu fiz um pacto com Deus, morava numa pensão aqui em Campinas, e eu disse a Deus, tipo, se eu conseguir um trabalho, né, que para mim era importante naquele momento da minha vida, não só pelo trabalho, pela situação, eu falei, eu deixo de fumar naquele dia. Aí apareceu 3 serviços de uma vez no outro dia. Eu não vou no cartório afirmar nada, mas foi assim que aconteceu. Eu peguei um maço de cigarro cheio, eu fumava 2 maços por dia. Isso quando eu tinha 21 anos. Joguei no lixo. Nunca mais, mas não deu vontade nenhuma no dia seguinte em diante. Então, eu sou um testemunho disso. Outra coisa que eu vou mostrar rapidinho é uma decisão espiritual. Eu gosto muito de treinar. Eu disputava a luta de braço, levantamento de peso, uns esportes de força. E eu, com o tempo, eu tive muitas lesões nos 2 ombros, assim, artrose, várias coisas. E fora a idade, tudo, né? Qualquer machucadinho já é. Só que quando eu decido treinar, é uma decisão espiritual, não é simplesmente um processo mecânico. E eu faço coisas que não era para fazer. Deixa eu dar um exemplo aqui para você. Vou fazer melhor ainda. How did you find a way to run from the city of the sun? You could have stayed, it's only over when the day is done. I never knew you was a runner, yeah. I mistook you for a son. It don't matter what we think when it's all over. 'Cause this is our last chance to leave it all behind. Raise your voice, raise your power, yeah. This is our last chance to leave it all behind. Raise your voice, raise your power, yeah. Isso é uma coisa que eu tenho que sair de mim, como você está dizendo aí, porque não é eu pegar um método, uma orientação profissional apenas,
e você chegar lá e fazer. Não, é uma coisa espiritual. Por quê? Eu não era para fazer isso. É impossível. Ainda mais com esse bração aqui que você está vendo aqui, ó. Nossa, eu fiquei até assustada. Não, os médicos ficam quando eu mostro. E às vezes eu vou em alguns profissionais aí da medicina, aí, né, de várias. Eu mostro, eles até afastam a cara, assim, ficam com medo de falar, pode cair o teu ombro. Eu falei, pode até cair o ombro. Gente, Marcão, eu não quero nunca disputar uma luta, uma queda de braço contigo. Então, mas o que eu estou dizendo é o seguinte: existem coisas que dá para fazer que são possíveis, mas se você transcende, como você está dizendo aí, se você ficar naquela configuração que o sistema te prepara, não é possível. Sim, com Não é certeza. possível. Entende? Nós temos... Eu vou superar isso aí ainda, esse ano aí. Mas o problema, doutora, é que quando eu estava fazendo, nesse período treinando, eu tive que dar atenção a um problema visual que eu tive, e aí eu tive que fazer exame disso, daquilo, daquele outro e tal. Então eu parei de treinar, e eu senti muito no meu coração isso, porque eu falei, para mim ter outra decisão espiritual desse nível, não vai ser fácil, e vai fazer um ano já. Entende o que eu estou dizendo? Entendi. A transcendência envolvida? Uhum. Mas é como você fala, né? Nós temos essa capacidade, sim, né? E você prova em conteste disso, como o Viktor Frankl também nos traz isso perfeitamente, né? Uma pessoa que você está imaginando aquele peso ali, era ele, 40 e poucos quilos. Você Eu não posso imagina. chamar ele de Vossa Excelência, eu tenho que chamar ele de você. Senão, eu não vou fazer. Agora, para isso, eu tenho que estar imbuído de um estado de espírito que afeta o meu corpo. Uhum. Ele tem Sim, que, ele tem que tirar algo do meu corpo que sem ele eu não vou tirar, é impossível. Agora, deixa eu compartilhar o link do livro na Amazon. Quanto que está esse livro aí para a moçada dar uma olhada aí? É rapidinho. Ó, quem interessar aí, ó, isso. tá aí o link do livro na Amazon, bonitinho, entrega em casa, né? Olha aí, até parece que eu estou ganhando, né, para fazer isso. Ó, R$ 42 e tem usado a partir de 30 aqui também, ó. Acesso a esse livro são vários. Aí você acha um monte, né, de opção, mostrando o Isso. campo de concentração aqui, ó. Uhum. Então, tá aí, tá, serviço de utilidade pública. Isso. Agora, eu estou olhando aqui a Neide, não tem mais nenhuma pergunta praticamente aqui. Então, se você quiser abordar alguma coisa, aí fica à vontade. Eu quero mandar um beijo grande para você, para o canal, para as pessoas, Muito obrigado. que as pessoas possam ouvir, né? Bom dia, boa tarde ou boa noite, em qualquer horário que elas tenham necessidade de entender um pouquinho desse sentido da vida, esse sentido do ser humano, e que a gente possa fazer a diferença, nem que seja em uma pessoa que assistiu essa live, que a gente possa tocar essa semente, essa essência do ser humano, que é único, irrepetível e que tem um sentido lindo para apresentar ao mundo. E eu vou amar receber contatos de pessoas que, ao escutar essa live do sentido, comece a encontrar o seu e compartilhe comigo, porque eu também gosto de escrever. Eu tenho o nosso livro aqui, Lente Interior, a Clínica do Impossível, Logoterapia na Prática. A gente tem esse, Caminhos de Lana, Como Vencer a Depressão. E eu gostaria muito de ter o resultado de pessoas com o sentido a partir de uma live nossa, para que, quem sabe, a gente não possa realmente estar registrando isso, né? Apresentando esse conceito tão rico da terceira escola vienense
de psicoterapia e ajudar a transformar as pessoas. Então, faça essa convocação. Eu gostei, senti, e a partir desse momento que eu comecei a pensar, eu acredito que o meu sentido está aqui. O meu sentido está aqui. E aí a gente pode fazer, de repente, uma grande teia de sentidos que vai fazer valer a vida. Olha, o que eu achei muito importante nessa exposição é, tipo, a gente sair de dentro. Sim. Mas, olha, isso aí é uma paulada tão grande, porque a gente está se achando o máximo dentro da gente. Não. A gente tem que sair, porque se você não sai, onde ficam as atitudes? Não é verdade? Então, isso é o que eu tirei já de imediato, assim, fresquinho, né? Do forno, aí, do que você falou. Isso. Isso aí está dentro de um outro conceito que, se você nos convidar, a gente pode vir apresentar. Opa, já está convidado. Que são os valores vivenciais, atitudinais, relacionais, que são os valores inerentes humanos. Então, quando você consegue já perceber, já captar, você já está captando o nosso projeto de visão de mundo, de visão de homem, de visão de sujeito, para uma psicoterapia, ou seja, para você no mundo com mais sanidade mental. Sim, esses valores atitudinais, eles acontecem a partir dessa nossa autotranscendência. Podemos apresentar os valores, segundo a logoterapia, a análise existencial, como importantes e fundantes ao ser humano. Tá bom, querido? Tá, eu trabalhei num setor, a gente já vai encerrar, a doutora Lana tem um tempo aí de uma hora. É o meu horário. É o horário dela, então vou falar rapidinho. Dentre as muitas coisas que eu tive de experiência na minha vida, uma foi de trabalhar num setor de consultoria, dentro do gabinete do prefeito e da prefeitura de Campinas. Era um setor de modernização administrativa, só prestávamos conta ao prefeito e mais ninguém. E lá dava-se muita importância a essa área de humanas. Então, eu trabalhei, inclusive, depois disso, num setor que só tinha psicólogas nesse setor. E a minha função era ir a campo, fazer alguns registros, fotos, matéria para o jornal, trabalhei na segurança do trabalho. Então, eu sei a importância que tem essa atividade de humanas na empresa, principalmente nos momentos mais delicados e intempestivos também. Porque se você não tem aquele algo mais para você tirar, tipo, para saber o que você vai colher para montar uma palestra, para mostrar num setor ou outro, identificar um problema, alguma coisa assim, para encaminhar para secretários, para gerenciar certos procedimentos, não vai. Porque a gente não tem isso, a gente não sabe. E nessa época aí, eu fiz cursos com autores de livros no IDORT, lá em São Paulo, que era justamente para poder acompanhar esse pessoal da área de humanas aí, para mim fazer as minhas atividades de técnico de organização e métodos. Por aí você vê, né, como é que é. Então, doutora Lana, se tiver bom para você, você pode se despedir do pessoal, dado o tempo limite aí, senão, se quiser falar alguma coisa mais, fica à vontade. Eu vou amar voltar no canal, mas agora realmente eu tenho que voltar, porque eu tenho que fazer outro atendimento, mas aqui online, e os pacientes estão nos esperando. Mas, então tá, 9 horas em cima. Um beijo enorme, um beijo muito grande no coração de vocês, e que tenha sido tão bom para vocês quanto foi para mim apresentar o sentido da vida na nossa abordagem, na nossa clínica Lente Interior. Tá bom? Beijo grande. Eu também me despeço do pessoal, obrigado pela presença e o carinho demonstrado da doutora Lana, e pelo jeito acho que teremos mais. Então, tchau para vocês, pessoal. Beijinho, tchau, tchau.